Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando, trazendo um conteúdo aqui sobre automação industrial e integração ali com banco de dados. Uma das dúvidas grandes aí do pessoal é aonde que banco de dados se encaixa dentro da automação industrial, né? Então a gente sempre recebe esse tipo de pergunta no Instagram ou via e-mail ou dos nossos alunos dos nossos cursos e sempre vem esse comentário relacionado ao banco de dados, aonde que ele entra, né? Qual a funcionalidade. Existem algumas funcionalidades dentro do próprio banco e dentro dessas funcionalidades, hoje eu resolvi trazer uma específico que é a gente trabalhar com a questão de armazenamento de variáveis de processo. Ao longo dos vídeos, né, a gente vai trazendo outros conteúdos, baseando-se aqui também em relatório de produção, integração com Power BI, puxando um pouco para algumas ferramentas aí de indústria 4.0. Bom, pessoal, já volto dentro de instantes para demonstrar como que a gente faz utilizando o supervisório, colocando isso daqui na prática. Bom, pessoal, o objetivo aqui principal é a gente criar uma conexão, né, entre nosso banco de dados e nosso sistema supervisório. Existem várias aplicações para sistemas de banco de dados, considerando a automação industrial. Porém, a gente vai começar por uma delas que, na minha opinião, é a mais simples, né? Que é você fazer o historiamento ali de gráficos, né? Gráficos que você utiliza essas variáveis depois para plotar, né? Gráficos de Data Time Series, que é o que? É você salvar ali o tempo e salvar o valor daquela determinada variável. Então a gente vai utilizar para ver gráficos de tendências temporais. Então é bem útil quando a gente fala em trabalhos com automação. É bem útil, principalmente quando a gente usa esse tipo de gráfico que a gente utiliza, aliás, muito gráfico de tendência, né? O que eu vou trazer aqui? Esse aqui é o nosso supervisório desenvolvido no treinamento de fundamentos de automação. Eu já trouxe ele. Aqui a gente já faz o armazenamento de todas as variáveis desse controle P&D, né? Aqui eu tenho um gráfico, ele mostra a tendência aqui de todos esses valores e a gente faz o historiamento. Porém, esse historiamento ele é feito diretamente no banco de dados proprietário e não num banco de dados externo. E no nosso caso aqui, o que eu estou fazendo, né? A primeira coisa é você instalar os bancos de dados. A gente recomenda o Microsoft SQL Server devido à grande utilização dentro da indústria, aplicações industriais, aplicações de automação, tem ali, né, uma forte presença da própria Microsoft. Então o que acontece? Existem outros bancos que são mais utilizados, no MySQL a gente vê principalmente aplicações web, mais com aplicações com foco, mais com o pessoal de TI, porém, sistemas de automação, a grande maioria deles são baseados já em ferramentas Microsoft. Até o próprio OPC antigo, né, o OPC DA, ele foi construído baseado em plataformas Microsoft. Então, a gente tem um legado gigantesco, até mesmo a utilização. Então aqui a gente vai instalar a versão Express, ela é gratuita, suficiente para o que a gente vai fazer, tem as suas limitações, porém, para o que a gente vai fazer, para os seus testes de ambiente de desenvolvimento, super tranquilo, não vai ter problema nenhum. Além dele, a gente instala também o SQL Management Studio, né, que é a ferramenta ali que a gente vai utilizar para criar nossas bases de dados. Uma vez feita a instalação, existe um aplicativo aqui que ele vai instalar, que é o SQL Manager, é o SQL Server Configuration Manager. Uma vez ele é aberto, a gente pode conferir se os serviços do banco estão rodando, se esse serviço está rodando aqui dentro, né? Então são esses dois serviços aqui, tanto do SQL Server quanto do SQL Server Browser, a gente vê se os dois estão rodando. Eu deixo sempre em modo manual, automaticamente ele já entra em partida automática, né? No meu caso eu sempre deixo manual, que eu faço a gestão se eu quero ele rodando ou não, quando eu vou utilizar, então eu faço isso. Então são esses dois pontos aqui que a gente precisa, né, fazer e deixar esses dois serviços rodando. Uma vez que esse serviço está rodando, a gente vai abrir o nosso SQL Server Management Studio, né? Vou até desconectar aqui para poder conectar novamente. Aqui ele já encontrou o meu banco, no caso, que é o Industrial Brain, que é o nome da minha máquina, /SQL Express. Aqui eu estou logando com a senha SA, por autenticação do próprio banco. Eu vou tirar aqui, vou logar diretamente com Windows, tá? Que basicamente vai ser, você vai conseguir essa conexão. Aqui dentro do meu database eu vou criar uma base de dados para que possa armazenar todos esses valores gerados pelo CLP coletados pelo sistema supervisório. Então eu venho aqui com o botão direito, vou clicar em New Database. Eu vou chamar essa base de dados de escada, tá?
só para a gente ter de referência. Vou dar um OK, ele já gerou o banco de dados. Para essa aplicação específica, a gente não precisa criar nenhum tipo de tabela, né? Para quem não conhece muito bem o banco de dados relacional, que é o caso do SQL Server, ele trabalha sempre baseado em tabelas. Então a gente cria uma série de tabelas e dentro dessas tabelas a gente faz o armazenamento baseado ali em linhas e colunas. Então a gente faz todos esses armazenamentos dentro dessas respectivas tabelas que a gente vai criando e cria relacionamento entre elas. Não vou entrar muito no detalhe. Em vídeos futuros eu vou trazer outras aplicações até que demandam um pouco mais do conhecimento. Aqui acaba sendo um pouco mais simples, né? Então a gente vai vir aqui, eu já tenho a minha aplicação rodando. Quando eu venho aqui na nossa parte de processos, a gente já tem a aplicação rodando, coletando as informações aqui dos gráficos, né? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, dentro da ferramenta, eu tenho aqui esse serviço do supervisório, que é esse serviço de tendência, que é onde a gente cria os gráficos e armazena todas essas variáveis. Então aqui eu vou vir, eu tenho a opção de trabalhar com bancos de dados diferentes. Ou eu trabalho com banco proprietário, que é um tipo de arquivo que o próprio supervisório gera para ele poder trabalhar. Ou eu trabalho com banco de dados ou com historiadores. Eu não vou entrar no mérito dos historiadores por enquanto, a gente vai falar de banco de dados, tá? Aqui, essas variáveis, essa daqui, eu tenho como colocar um determinado tag, que uma vez que esse tag muda de certa forma de estado, ele dá um disparo para fazer o sistema gravar esses dados lá dentro do banco. Aqui, no nosso caso, a gente está a cada segundo. Você pode também modificar aqui, ó, salvar na mudança do tag. Então, toda vez que esse tag sofrer uma determinada mudança, ele vai salvar no banco. Então, são opções. Ou até mesmo um outro tag com outro evento que dispare o sistema para ser gravado, tá? Isso é possível também. Bom, agora a gente vai para configurar o banco. É uma configuração extremamente simples. A gente vai vir aqui, ó. A gente tem um outro tipo de banco de dados que a gente pode criar externo, mas a gente não vai entrar no detalhe. Então aqui a gente tem todas essas configurações. Ó. Olha lá, usar bancos de dados padrão algo que você poderia fazer, que eu não quero aqui. Eu vou usar bancos de dados primário. Você tem como criar primário e secundário, são dois bancos que existe essa possibilidade. Aqui eu posso usar nome padrão, eu estou deixando padrão, criar automaticamente, é esse ponto que eu falei, que ele vai criar todas as tabelas lá dentro do banco de dados. A gente vai clicar aqui agora para encontrar, né? Quando a gente vem em provider, a gente tem uma série de provedores, uma série de drivers que nos permitem conectar em diferentes sistemas, tá? No nosso caso aqui eu estou usando, ó, esse cara aqui, Provider for SQL Server, que é o SQL Server, que é esse banco que a gente acabou de mencionar, que é da Microsoft. Aqui em Connection, são duas opções. Você pode dar um refresh, ele vai buscar tudo que existe na rede, todos os bancos, né, existentes aqui instalados, ou você pode fazer uma coisa que ele leva um pouco de tempo, se você puder esperar não é um problema. Eu venho aqui e vou procurar a minha instância, né? Eu clico aqui em cima, vou clicar em Properties e eu posso copiar aqui o nome da minha instância. Copiando fica mais rápido, tá? Quando você manda ele procurar, ele vai ficar rodando ali, procurando o seu banco, mas faça o seu teste aí. Bom, aqui a gente vai copiar e colar, eu já tinha criado essa conexão. Aqui são os métodos de autenticação. No nosso caso, a gente está deixando diretamente utilizando aqui a integração com a segurança do próprio Windows. Existe a possibilidade, depois em outro vídeo a gente aborda, que é a questão de você poder criar toda a questão de usuários e senha diretamente lá dentro do banco de dados. Então você consegue criar usuários e senha para determinados acessos, tanto para escrita, leitura, você consegue gerenciar isso diretamente pelo banco. Aqui no caso ele aparece todos os bancos de dados que estão lá. Como a gente acabou de criar esse como escada, já selecionei ele aqui. Vou dar um teste connection foi um sucesso, tudo certinho. Eu vou dar um OK, vou dar um OK novamente, tudo certinho. Eu vou salvar esse cara. Uma vez que eu salvei esse cara, ele já vai vir para cá. Vamos vir aqui no gráfico. A gente já tem nossos gráficos aqui, né? Já estão armazenando. A gente vai voltar aqui dentro do nosso banco de dados. Vamos atualizar o nosso banco aqui e ver o que aqueceu, né? Quando a gente vem aqui, ó, ele já criou para a gente a tabela automático. Se eu clicar aqui com o botão direito e dar um Select Top 1000 Rows, ele vai puxar todas as linhas, né, que estão dentro desse banco. Então aqui a gente já pode observar toda aquela variável, ela já está sendo armazenada. Então essas são duas aplicações, né, possíveis, né?
Você pode utilizar isso aqui para trabalhar com data storage direto aqui no banco do seu sistema supervisório, ou você também pode armazenar, usar o seu supervisório aí como uma ponte, né, um intermediário entre o seu CLP e o seu banco de dados. Qual que é a vantagem disso? Você não precisa ter um conhecimento sofisticado de programação, tá? Existe um custo, é óbvio, para o sistema SCADA. Você pode usar ele como gateway entre essas duas aplicações. Porém, você consegue armazenar todos esses dados de uma maneira muito fácil, rápido. Então você tem que avaliar, talvez vale mais a pena até pagar licença do que você desenvolver um sistema do absoluto zero. E esses dados podem ser consumidos agora por qualquer tipo de aplicação, Power BI, Grafana ou qualquer outro tipo de dashboard. Aqui a gente fez uma demonstração simples de variáveis de um gráfico de tendência. Porém, é totalmente possível você conseguir utilizar isso aqui para gerar determinados gráficos aí de produção, algo do tipo, né? Eu vou vir aqui, vou variar um pouco a minha temperatura, só para a gente conseguir enxergar lá dentro do nosso sistema, ele armazenando aqui todos esses dados. A gente também colocou um segundo, o segundo é extremamente rápido para você monitorar uma variável, ainda mais se falando em temperatura, né? Quando a gente fala em temperatura, aqui a gente já vê o P&D tentando corrigir de acordo com o que a gente fez aqui. Quando a gente fala em temperatura, ela tem uma dinâmica muito lenta. Então, talvez não faça muito sentido ela estar armazenando esses dados aí de maneira tão rápida, né? E aqui, pessoal, a gente só vai fazer um item aqui, só para a gente poder observar, para a gente organizar e pegar os últimos dados, né? E aí a gente já finaliza o vídeo, mas já é bem interessante aí, principalmente se você já faz nosso curso, né, nosso treinamento de fundamentos de automação, você já construiu tudo isso daqui, seria mais um aperfeiçoamento realmente, alguns itens que a gente vai trazer, principalmente relacionado com essa stack aqui que a gente usa, né, que é do sistema supervisório, do CLP, então a gente acaba utilizando aqui, em geral, esse mesmo sistema. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Já curta o nosso vídeo, já siga o nosso canal, que a gente vai postar conteúdos aqui sobre automação industrial e indústria 4.0, sempre trazendo esses pontos, principalmente que geram muita dúvida entre os profissionais, devido ao fato até de ser ferramentas aí não tão comuns dentro da automação, mas que tem ali um pé dentro de tecnologia da informação. Pessoal, fico aguardando vocês aí para um próximo vídeo.